Todos nós, em algum momento de nossas vidas, já nos sentimos muito magoados, traídos ou até injustiçados. E muitas vezes essas feridas acabam afetando os nossos relacionamentos mais importantes. Mas você sabia que o perdão, quando verdadeiro, ele não é apenas um gesto de bondade para o outro, mas também um poderoso recurso para a sua própria saúde emocional e também para a restauração das relações? Meu nome é Maristela Freitas, eu sou psicóloga clínica sistêmica e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a importância do perdão na restauração das relações. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o perdão não é esquecer nem justificar más ações. Perdoar é um processo de transformação interna, onde o ressentimento e a raiva deixam espaço para compreensão, empatia e também reconciliação. Na visão sistêmica, o perdão ele atua como um movimento que pode reorganizar todo o sistema relacional. Ou seja, quando alguém perdoa, não está apenas mudando internamente, mas influenciando toda a dinâmica do relacionamento, permitindo que o vínculo ele seja restaurado de maneira sustentável. Mas se o perdão ele é algo tão importante e tão positivo para restaurar as relações, por que é tão difícil perdoar? Bom, primeiro que perdoar uma situação que magoou muito, que você já está vulnerável, né, traz ainda mais essa questão do medo e da vulnerabilidade. Então, perdoar nos coloca em uma posição de vulnerabilidade mesmo. O nosso cérebro, ele associa a mágoa e o conflito a uma ameaça. Por isso, muitas vezes, a gente acaba resistindo mesmo sabendo que o perdão poderia nos libertar de muitas coisas. Pode existir também aquela sensação de injustiça, né? De querer buscar a justiça a todo custo. Então, existe também uma crença de que perdoar é aceitar o erro do outro, né? Ser conivente com o erro do outro. Mas, na verdade, o perdoar não significa abrir mão da justiça ou dos limites, mas sim escolher não ser refém do seu próprio ressentimento. E em sistemas familiares, o perdão ele pode ser especialmente desafiador, né? E que entra a psicologia sistêmica para a gente ampliar o olhar e entender como e por que para cada pessoa pode ser mais ou menos difícil perdoar. Muitas vezes carregamos padrões de ressentimentos ou culpas que atravessam gerações. E identificar esses padrões é o primeiro passo para não repetir o ciclo de dor, para não repetir a dificuldade em perdoar. E é na família de origem que nós aprendemos a estar, a ser nessa vida. E o perdão e perdoar não seria diferente. Foi lá também que nós aprendemos o significado da palavra perdão. Como perdoar, né? Quem é a pessoa que consegue perdoar e quem é a pessoa que não consegue perdoar? É na família de origem que nós vamos conseguir identificar com o nosso paciente quais são as premissas, quais são as crenças que eles ouviram e cresceram ouvindo sobre o perdão, né? Então, uma pessoa que perdoa, ela é feita de besta, ela é muito boazinha, as pessoas abusam, as pessoas pisam nela. Ou ao contrário, uma pessoa que não perdoa é uma pessoa muito rígida, é uma pessoa brava, uma pessoa rancorosa, uma pessoa que não depende das outras. Você precisa andar muito na linha para se relacionar com essa pessoa, é uma pessoa difícil. Então, identificar essas premissas é algo importante para entender e clarear para esse indivíduo que a gente está atendendo o que significa para ele o perdão. Qual é o lugar na vida dele que o perdão ocupa? Quais são os significados que ele carrega sobre isso? E também perceber, né, investigar com ele se o perdão para ele é algo automático ou é um processo. E fazer uma psicoeducação mesmo, de que o perdão é sim uma tomada de decisão e que ele vai precisar exercitar diariamente esse perdão, identificando o que magoou, aceitando ali todos os sentimentos, acolhendo
e ir trabalhando isso, vendo os benefícios, as dificuldades, quais os limites essa pessoa pode estabelecer com a outra pessoa, se ela vai querer manter o relacionamento ou não, né? Então, é um processo complexo, pode ser doloroso também, mas depois que a pessoa consegue de fato perdoar e soltar, sem dúvida nenhuma, a sensação é de muita leveza, né? Parece que está até mais livre e leve para viver outras experiências, seja neste relacionamento ou em outros relacionamentos. Então, fazer esse trabalho de conscientização, de clareza, de entender que é um processo mesmo, é fundamental para o seu paciente não também se cobrar, sabe? De, ai, o que é isso? Todo mundo fala de perdoar, mas eu não sei o que é, eu não sei como fazer. Talvez essa pessoa nunca tenha aprendido na família, ela não saiba mesmo, porque pode ser que isso nunca tenha sido ensinado, nunca tenha sido valorizado, nunca tenha sido acolhido. Então, o espaço terapêutico é um espaço para entender que isso também é aprendido. E perdoar, mas perdoar de verdade, traz vários benefícios. Eu vou falar alguns deles aqui para você agora, tá? Bom, existem benefícios emocionais e psicológicos. Quando você consegue perdoar alguém, existe a redução de ansiedade, estresse e depressão. Você vai ter também uma maior clareza de bem-estar e paz interior. Vai ter também mais clareza emocional para lidar com os seus conflitos. Os benefícios relacionais é a possibilidade da restauração de vínculos afetivos, o aumento da empatia e também a compreensão mútua e a redução de ciclos de conflitos repetitivos. Como eu falei, perdoar é um processo. Então, você mergulhar nesse processo de compreender tudo o que aconteceu para que você ficasse chateada e, a partir disso, se movimentar para perdoar, né? Isso gera uma clareza na sua forma de se relacionar, como você está estabelecendo seus limites, como você está estabelecendo seus valores para o outro, né? Possibilitando aí uma redução de manter esses ciclos de relacionamentos conflituosos. E como fazer para perdoar de forma prática, então? Primeiro passo é reconhecer a sua mágoa, reconhecer que você ficou magoado. Então, admitir para si mesmo que houve sim uma dor, uma quebra ali de confiança, talvez, né? E identificar todos esses sentimentos que apareceram a partir disso. Você pode fazer isso através de reflexão, através de uma escrita terapêutica ou até de uma conversa com alguém que você confie. Um outro passo é tentar compreender o outro, tentar enxergar o contexto da ação do outro, sem justificar, mas buscando empatia. Eu sempre falo que tem coisas que não têm justificativas, mas têm explicações, né? E aí a gente consegue entender um pouco mais o outro. Um terceiro passo que é muito importante é de você se permitir expressar os seus sentimentos. Então, conversar com a pessoa envolvida, se possível, né, é importante para que você tenha uma comunicação direta e consiga mostrar para essa pessoa o quanto ela te magoou, né, onde foi que ela te feriu. E tomar a decisão de perdoar. Ao contrário também do que muitas pessoas pensam, reconhecer que o perdão, ele é sim uma escolha consciente e não um sentimento automático. O perdão, ele precisa ser trabalhado, né, para você conseguir sustentar essa decisão. Então, não espere que você vai dormir muito magoado e no dia seguinte você vai acordar sem estar magoado, sem se lembrar de nada, porque não é isso. O perdão também é um processo e precisa de uma escolha, assim, quase que diária, para você trabalhar o que foi magoado, o que foi decepcionado, essa empatia, tudo isso que nós falamos anteriormente, tá? E você pode reconectar ou estabelecer limites com a pessoa que te magoou. Então, perdoar não significa se submeter ou manter o relacionamento que você tinha,
Porque é possível sim você perdoar e ainda assim estabelecer limites claros para proteger você e proteger o seu bem-estar. Então, às vezes a relação deixa de fazer sentido como ela acontecia, e aí você precisa pensar numa outra forma dessa relação acontecer. E aí, pensando que o perdão ele é um processo, eu deixo aqui uma dica prática para você trabalhar o perdão, tá? Experimente reservar pelo menos 5 minutos por dia para você refletir sobre a pessoa que te magoou e que você gostaria de perdoar. Observa os seus sentimentos, reconhece a tua dor e mentalmente pratica o ato de liberar esse ressentimento. E você pode utilizar o perdão também na restauração das relações, né? Então, o perdão como reconstrução, ele vai ser um ponto muito importante para esse processo, tá? Então, quando uma pessoa perdoa, ela cria espaço para reconexão. Isso não garante que a relação volte a ser como antes. Afinal de contas, muitas coisas aconteceram, muitas coisas emergiram, né? Talvez não faça sentido mesmo voltar como era antes, mas permite que uma relação mais autêntica e saudável possa acontecer a partir daí. Hoje nós vimos que o perdão, ele é um processo interno muito poderoso que pode libertar você da dor, reduzir os seus ressentimentos e também restaurar as suas relações importantes. Nós vimos os benefícios psicológicos, emocionais, o papel da empatia e da compreensão, e eu também trouxe algumas estratégias práticas para você começar esse processo do perdão, tá? Então lembre-se que perdoar não é uma fraqueza e nem significa esquecer ou aceitar e ser conivente com a ação do outro ou injustiças, mas é um gesto de coragem e cuidado, principalmente com você mesmo e com os outros. E se você sentiu que esse vídeo trouxe insights importantes para a sua vida, já curte aqui, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com alguém que precisa também pensar um pouco sobre esse processo do perdão. E eu te espero no próximo vídeo. Até mais!